Você já se perguntou por que, apesar de todos os seus esforços, ainda se sente vazio? Como se a vida estivesse passando e você não conseguisse alcançar o verdadeiro propósito para o qual foi chamado. Em meio a tanto caos e incertezas, a jornada da humanidade em busca do sagrado nunca foi tão urgente. O que está faltando na sua vida espiritual? O que está impedindo você de viver a paz e a plenitude que Deus prometeu? A resposta para essas questões é mais simples do que você imagina e está mais perto de você do que você pensa. Neste vídeo, você vai descobrir a chave para transformar sua caminhada espiritual e finalmente experimentar a verdadeira conexão com o divino. Acredite, o que você aprender aqui pode mudar a forma como você vê a vida e sua fé. Não estamos falando de teorias ou promessas vazias, mas de uma revelação direta que pode transformar sua relação com Deus e com você mesmo. Esta é uma oportunidade única e poderosa. Antes de seguir, faça um pedido simples. Inscreva-se no canal. Sabia que muitas pessoas que assistem aos nossos vídeos ainda não estão inscritas? Não deixe passar essa chance de fazer parte dessa jornada. Inscreva-se agora e receba conteúdos transformadores para a sua vida espiritual, diretamente no seu feed. Não perca mais tempo. Agora, fique comigo até o final e descubra como essa verdade pode mudar tudo para você. Está preparado para dar o próximo passo em sua jornada espiritual? Então, continue assistindo. A esperança da ressurreição é uma das pedras angulares da fé cristã, um princípio que traz consolo e confiança para todos aqueles que creem em Jesus Cristo como o Filho de Deus e Salvador. A ressurreição de Cristo é a garantia de que, em sua morte e vitória sobre o pecado, Ele conquistou para nós a promessa de vida eterna, como está escrito em 1 Coríntios 15, 20 e 22. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dos que dormem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados. Cristo, a ressurreição de Jesus não foi apenas um milagre isolado. Ela é a chave para a nossa própria ressurreição e vida eterna com Deus. Viver com a certeza da ressurreição é viver com uma esperança sólida que transcende as dificuldades e os sofrimentos temporais da vida. Em 1 Pedro 1:3, somos lembrados de que Deus, conforme sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Essa esperança não é uma simples expectativa, mas confiança fundamentada na obra redentora de Cristo. Não importa o quanto as tempestades da vida nos abalem, temos a segurança de que a morte não é o fim. Jesus, ao ressuscitar, abriu para nós o caminho da eternidade, e essa é a esperança que sustenta nossa fé, especialmente quando enfrentamos os desafios mais difíceis. Mas a ressurreição não é apenas uma promessa futura, ela também traz transformação para a nossa vida presente. Em Romanos 6:4, Paulo nos ensina que fomos, pois, sepultados na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. A ressurreição de Cristo não se limita ao dia em que nos encontraremos com Ele na eternidade, mas é um chamado para vivermos de maneira nova, com um coração transformado. A vitória sobre o pecado e a morte começa agora, enquanto buscamos viver em santidade e obediência a Deus. A ressurreição nos capacita a viver de forma diferente, com esperança, alegria e um propósito renovado. Além disso, a ressurreição de Jesus nos garante que, assim como Ele venceu a morte, nós também venceremos. Em João 11, 25, 26, Jesus declarou: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, nunca morrerá." Isso nos dá a certeza de que a morte física não é o fim da história para os que estão em Cristo.
Em Cristo a morte foi derrotada, e nós temos a promessa de que, ao morrermos, estaremos na sua presença, aguardando a ressurreição final. A morte não pode mais nos separar de Deus, porque em Cristo temos vida eterna. Isso é a maior promessa de esperança que alguém pode receber. Uma promessa que transcende o tempo e a dor da perda. Por fim, a esperança da ressurreição é uma motivação para vivermos com um foco eterno. Em Colossenses 3, 1, 4, somos exortados a buscar as coisas lá do alto, onde Cristo está, assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Viver com os olhos voltados para a esperança da ressurreição nos dá uma perspectiva celestial. Embora as preocupações terrenas sejam reais, elas não devem consumir nosso coração. A nossa esperança está firmada em Cristo, e é Ele quem dá sentido a todas as nossas ações. O foco em sua ressurreição nos ajuda a priorizar o que realmente importa: o amor a Deus, o serviço ao próximo e a preparação para a vida eterna que nos aguarda. A esperança da ressurreição nos molda a viver de forma mais plena, com os olhos fixos na eternidade. Quando Jesus se despediu dos seus discípulos, ele não apenas os instruiu a viver de acordo com os seus ensinamentos, mas lhes deu um mandato claro, uma missão global. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Mateus 28, 19 e 20. Esta grande comissão, como é chamada, não é uma sugestão ou uma tarefa opcional. É um chamado direto e universal a todos os cristãos. Cada um de nós, como discípulo de Cristo, é convidado a participar dessa missão divina de espalhar o Evangelho e fazer outros discípulos, ensinando-os a viver como Cristo viveu. A grande comissão começa com uma compreensão clara de que o chamado de Deus para nós é global e eterno. Não se limita à nossa igreja local ou à nossa comunidade, mas se estende até os confins da terra. Jesus não exclui ninguém. Ele nos envia a todas as nações, sem discriminação de cultura, etnia ou status social. Em Atos 1 a 8, ele reafirma esse mandato dizendo: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. O Evangelho é para todos, e todos têm um papel a desempenhar na divulgação dessa mensagem de salvação. Fazer discípulos é mais do que apenas pregar o Evangelho. É também ensinar e modelar uma vida que reflete os ensinamentos de Cristo. Em 2 Timóteo 2:2, Paulo instrui Timóteo a ensinar fielmente o que ele aprendeu para que outros possam, por sua vez, ensinar a outros. A verdadeira missão de fazer discípulos envolve um compromisso profundo com a formação espiritual das pessoas. Não se trata de uma conversão rápida e superficial, mas de um processo contínuo de discipulado, onde ajudamos os novos crentes a crescerem na fé, a aprenderem a orar, a estudarem as Escrituras, a praticarem o amor ao próximo e a viverem em obediência a Deus. Para cumprir a grande comissão, é preciso lembrar que não estamos sozinhos. Jesus nos assegura que Ele estará conosco em cada passo do caminho. Em Mateus 28:20, Ele diz: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O Espírito Santo também é enviado para nos guiar, capacitar e dar ousadia na pregação do Evangelho. Atos 1:8. A missão não é uma tarefa impossível, pois contamos com a presença e o poder de Deus em todo o processo. Quando nos dispomos a ser seus instrumentos, Ele nos prepara e nos capacita para o trabalho. Além disso, a grande comissão nos chama a viver com um senso de urgência. Em Marcos 16:15, Jesus nos ordena: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura.
O mundo está cheio de pessoas que ainda não ouviram a mensagem da salvação, e é nossa responsabilidade levar o Evangelho até elas. Não se trata apenas de um comando, mas de uma oportunidade divina de participar do plano redentor de Deus. O chamado de Jesus para fazer discípulos é uma missão que transcende as fronteiras do tempo e do espaço, convidando-nos a investir nossa vida na causa do reino de Deus e a compartilhar a esperança de Cristo com todos aqueles que ainda estão nas trevas do pecado. A oração é a chave que nos conecta diretamente com Deus. Ela não é apenas uma prática religiosa, mas uma forma de comunhão profunda com o Criador. Em Filipenses 4, 6, 7, somos instruídos a não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, sejam as nossas petições conhecidas diante de Deus. A oração é o meio pelo qual abrimos nossos corações a Deus, compartilhamos nossas alegrias e tristezas, nossos anseios e necessidades. Ela nos permite viver em constante comunicação com o Pai, trazendo paz e confiança ao nosso espírito. Jesus, nosso Mestre, nos ensinou a orar de forma simples e reverente, como vimos no Pai Nosso, em Mateus 6, 9, 13. Ele nos mostrou que a oração não precisa ser um conjunto de palavras rebuscadas ou um ritual vazio, mas um diálogo sincero com Deus. Em suas próprias palavras, ele nos ensina a começar a oração com adoração, reconhecendo a santidade de Deus. Santificado seja o teu nome. Em seguida, pedimos pela sua vontade. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esse modelo de oração nos ensina a priorizar a vontade de Deus em nossas vidas e a confiar em sua providência. A oração, portanto, deve ser uma expressão de submissão e confiança em sua soberania. Quando oramos, devemos também lembrar que a oração não é apenas sobre pedir algo a Deus. Em Lucas 11, 9 e 10, Jesus nos encoraja. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Contudo, a oração é mais que uma simples lista de petições. Ela deve ser um tempo de intimidade com Deus, onde buscamos sua presença, não apenas por aquilo que podemos receber, mas pelo prazer de estar com Ele. Em sua sabedoria infinita, Deus sabe o que precisamos antes mesmo de pedirmos, mas Ele deseja que compartilhemos com Ele as nossas preocupações, que falemos com Ele com a mesma sinceridade de um filho conversando com seu pai. A oração é um momento onde cultivamos essa relação de confiança e amor. Além disso, a oração é também uma arma poderosa contra as tentações e as adversidades da vida. Em Mateus 26, 41, Jesus disse aos discípulos no jardim do Getsêmani: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A oração nos fortalece espiritualmente, nos capacita a resistir às pressões do mundo, a permanecermos firmes na fé. Quando enfrentamos momentos de crise ou desafio, a oração se torna um refúgio seguro, onde encontramos força em Deus para continuar. Ela nos lembra de que não estamos sozinhos e de que, através da oração, temos acesso direto ao poder e à sabedoria do Senhor. Em Efésios 6,18, Paulo nos exorta a orar em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, buscando sempre a direção divina para nossas vidas. Finalmente, a oração deve ser constante. Em 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo nos instrui a orar sem cessar. Isso não significa que devemos ficar em oração o tempo todo, mas que devemos ter uma atitude constante de oração, levando cada momento, cada pensamento e cada ação ao Senhor. Isso se reflete em um coração grato, que reconhece que a presença de Deus não se limita a um horário específico do dia ou a um lugar sagrado, mas que Ele está conosco em todos os momentos. Ao cultivar essa prática de oração constante, nossa vida se torna mais centrada em Cristo e nossa fé se fortalece dia após dia.
A oração não é apenas um ato que fazemos, mas uma atitude que adotamos em nossa vida cotidiana, que transforma nossa relação com Deus e com o mundo ao nosso redor. O amor ao próximo é, sem dúvida, um dos ensinamentos mais centrais de Jesus. Quando perguntado sobre qual era o maior mandamento, Jesus respondeu sem hesitar: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 37 e 39. O amor ao próximo não é apenas uma recomendação de Jesus, mas um mandamento direto e claro que reflete a própria natureza de Deus. Ele nos ensina que, sem o amor, toda a nossa fé perde seu significado verdadeiro. Amar ao próximo é a essência de vivermos como discípulos de Cristo. O amor cristão, conforme ensinado por Jesus, vai além do simples afeto ou de uma bondade superficial. Em João 13, 34 e 35, ele nos diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O amor de Cristo por nós é sacrificial, é incondicional e é transformador. Ele não exige perfeição, mas se oferece generosamente, independente das falhas e imperfeições do outro. Como seguidores de Cristo, somos chamados a amar os outros da mesma maneira que Ele nos amou, com um amor que vai além das barreiras do egoísmo e do julgamento. Amar ao próximo também significa praticar a compaixão e a empatia. Em Lucas 10, 30 a 37, Jesus conta a parábola do bom samaritano, onde ele mostra que o verdadeiro amor ao próximo não vê diferenças sociais ou étnicas, mas age com misericórdia em favor daquele que precisa. O bom samaritano não se importa com o status social, a religião ou a história do homem ferido. Ele simplesmente vê a necessidade e age. Jesus nos desafia a fazer o mesmo, a não olhar para as pessoas com base em suas circunstâncias externas, mas com um coração disposto a servir, a ajudar e a curar. O amor ao próximo, portanto, exige ação e não apenas boas intenções. Além disso, o amor ao próximo envolve perdão. Em Mateus 18, 21, 22, Pedro pergunta a Jesus quantas vezes deveria perdoar seu irmão que pecasse contra ele, e Jesus responde: eu não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. O perdão é uma expressão máxima do amor cristão, porque não podemos amar verdadeiramente alguém sem perdoá-lo. O perdão nos liberta do peso do rancor e abre espaço para a reconciliação e a cura. Quando perdoamos, estamos imitando o coração de Cristo, que perdoou os nossos pecados na cruz, mesmo quando éramos indignos de tal misericórdia. O perdão é um dos maiores testes do nosso amor ao próximo e da nossa disposição em seguir os passos de Jesus. Viver o amor ao próximo não é uma tarefa fácil, mas é o mandamento que nos dá a verdadeira identidade de discípulos de Cristo. Jesus nos mostrou que a verdadeira grandeza no reino de Deus está em servir aos outros e não em ser servido. Ele mesmo foi exemplo disso, lavando os pés dos discípulos, um gesto de humildade e serviço, como vemos em João 13, 12, 15. Amar ao próximo é viver em um constante serviço, onde nossas ações, atitudes e palavras refletem o amor de Cristo em nós. Cada gesto de bondade, cada palavra de encorajamento, cada ação de perdão nos aproxima mais de viver plenamente os ensinamentos de Jesus. A promessa do Espírito Santo é uma das dádivas mais preciosas que Jesus nos deixou antes de sua ascensão. Em João 14, 16, 17, ele nos assegura: e eu pedirei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco
e estará em vós. A presença do Espírito Santo em nossas vidas é um presente divino, um consolador enviado por Deus para nos guiar, ensinar e fortalecer enquanto seguimos os passos de Jesus. Sem o Espírito Santo, nossa jornada espiritual seria incompleta, pois é Ele quem nos capacita a viver a vida cristã de maneira verdadeira e plena. Quando Jesus fala sobre o Espírito Santo, ele nos descreve como aquele que nos ensina todas as coisas. Em João 14:26, ele diz: "Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito." Espírito Santo não é apenas um guia interno que nos aponta para a verdade, mas também aquele que nos ensina a aplicar os ensinamentos de Jesus em nossa vida cotidiana. Ele é o mestre interior, que revela a palavra de Deus ao nosso coração e nos ajuda a compreender as Escrituras de maneira profunda e transformadora. Ele ilumina nosso entendimento e nos dá a sabedoria necessária para viver de acordo com a vontade de Deus. Além disso, o Espírito Santo não é apenas um professor, mas também um conselheiro e um amigo. Em João 16:13, Jesus nos diz: "Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade." O Espírito Santo tem o poder de nos guiar em todas as situações da vida, seja nos momentos de alegria ou nas dificuldades, sempre nos apontando o caminho que devemos seguir. Ele nos dá discernimento, sabedoria e força para tomar decisões sábias, sempre em conformidade com a vontade de Deus. Nos momentos de crise ou incerteza, o Espírito Santo nos consola, lembra das promessas de Deus, oferecendo-nos paz em meio à tempestade. O Espírito Santo também exerce um papel vital na transformação do nosso caráter. Em Gálatas 5:22-23, Paulo descreve os frutos do Espírito como sendo amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esses frutos são evidências de que estamos sendo moldados à semelhança de Cristo. O Espírito Santo trabalha em nosso interior para produzir em nós essas qualidades divinas, que são essenciais para viver uma vida cristã autêntica. A transformação que ele realiza em nosso coração nos capacita a refletir mais o caráter de Cristo, amando os outros, sendo pacientes, gentis e perseverantes, e vivendo de maneira que glorifique a Deus. Por fim, a promessa do Espírito Santo é também uma garantia de que Deus nunca nos abandonará. Em Mateus 28:20, Jesus nos lembra: "E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século." Embora Jesus tenha ascendido ao céu, deixou sozinhos. Ele não nos... Através do Espírito Santo, a presença de Deus permanece conosco em todos os momentos. O Espírito Santo é a nossa companhia constante, nos fortalecendo e nos orientando a cada passo, nos capacitando a viver em obediência à vontade de Deus. Ele nos assegura que não estamos sozinhos na caminhada da fé e que podemos confiar que Deus está conosco em cada momento da nossa jornada espiritual. Jesus nos ensina, através de suas palavras e ações, que as dificuldades e adversidades são inevitáveis na vida, mas ele também nos promete a vitória sobre elas. Em João 16:33, ele declara: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Essas palavras são um consolo e um desafio ao mesmo tempo. Elas nos lembram que, apesar das lutas que enfrentamos, nossa fé em Cristo nos garante que, como Ele venceu o mundo, também nós podemos vencer. A fé não é uma promessa de uma vida sem dificuldades, mas a certeza de que, em Cristo, podemos superar qualquer obstáculo. A vitória sobre o mundo não significa ausência de problemas, mas a capacidade de enfrentá-los com uma confiança inabalável em Deus. Em 1 João 5:4-5, lemos: "Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo,
a nossa fé. A verdadeira vitória não é medir o sucesso pelas circunstâncias externas, mas sim pela nossa capacidade de manter a fé e a confiança em Deus, independentemente do que aconteça ao nosso redor. A fé em Jesus nos capacita a ver além das dificuldades e a manter o foco nas promessas de Deus, sabendo que Ele está conosco em todos os momentos. Além disso, é importante entender que, em Cristo, temos a paz que excede todo o entendimento. Em Filipenses 4, 6, 7, somos instruídos a não nos preocuparmos com nada, mas a levar todas as nossas ansiedades a Deus em oração. Ele promete nos dar sua paz, uma paz que não depende das circunstâncias, mas que transcende o caos do mundo ao nosso redor. Em momentos de luta, a fé nos proporciona uma confiança profunda de que Deus está no controle, que Ele é soberano sobre tudo e que Ele trabalha para o bem daqueles que o amam. Romanos 8, 28. Para alcançar a vitória sobre o mundo, precisamos, portanto, manter nossa fé viva e constante. A tentação de desanimar diante das adversidades é grande, mas a palavra de Deus nos ensina a perseverar. Em Tiago 1, 2, 4, encontramos: Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. Dificuldades da vida são oportunidades para fortalecer nossa fé, e à medida que perseveramos, nossa confiança em Deus se aprofunda e nossa espiritualidade cresce. Não é na ausência de problemas que a fé se fortalece, mas na confiança de que, mesmo no meio das lutas, Deus é fiel e Ele nos dá a força para continuar. Por fim, a vitória sobre o mundo é uma garantia de que, em Cristo, já somos mais do que vencedores. Em Romanos 8:37, Paulo afirma: Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. A verdadeira vitória não está apenas em vencer os desafios da vida, mas em saber que, ao final, nossa esperança é eterna. A fé nos dá a certeza da salvação e da vida eterna com Cristo, que é a maior vitória que podemos alcançar. Mesmo que enfrentemos dificuldades e tribulações, sabemos que, em Cristo, temos a vitória definitiva, e essa certeza nos dá força e coragem para seguir adiante, confiantes no seu amor e em suas promessas. A salvação é o maior presente que Deus nos oferece, uma dádiva eterna que transforma nossa vida e nos dá esperança para o futuro. Jesus, em sua grande misericórdia, nos oferece essa salvação de forma gratuita, não baseada nas nossas obras, mas na sua graça infinita. Em João 3,16 lemos: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação é a promessa divina de uma vida eterna com Deus, e é através da fé em Cristo que essa promessa se torna realidade. É a esperança que nos mantém firmes em nossa caminhada espiritual, sabendo que, independentemente das dificuldades, nosso destino final é a eternidade com Deus. A salvação não é apenas um evento futuro, mas uma transformação presente. Em Efésios 2, 8, 9, Paulo nos lembra que pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação nos liberta do pecado e da morte, e nos dá a capacidade de viver de acordo com os propósitos de Deus. Ela é uma mudança radical em nosso coração, uma nova criação em Cristo, onde passamos a viver com um propósito eterno. A fé em Jesus não só garante a salvação futura, mas também transforma nosso presente, permitindo-nos viver de maneira alinhada à vontade de Deus. Jesus, em sua obra redentora, tornou-se o único caminho para a salvação. Em João 14:6, ele afirma: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai,
senão por mim. Salvação não é encontrada em outras religiões, filosofias ou boas ações, mas unicamente em Cristo. Ele é o mediador entre Deus e os homens, aquele que, pela sua morte e ressurreição, fez possível que fôssemos reconciliados com o Pai. A promessa de salvação é exclusiva para aqueles que creem em Jesus e aceitam o seu sacrifício na cruz como o único meio de justificação diante de Deus. Além disso, a salvação traz consigo uma nova esperança. Em 1 Pedro 1:3, lemos: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A salvação em Cristo não apenas nos dá perdão e libertação do pecado, mas também nos enche de uma esperança viva que nos capacita a olhar para o futuro com confiança. Essa esperança não é uma expectativa vaga ou incerta, mas uma certeza inabalável de que, em Cristo, temos a promessa da vida eterna. Mesmo diante das dificuldades e da morte, podemos manter a esperança, sabendo que nosso futuro está seguro nas mãos de Deus. Finalmente, a esperança da salvação nos chama a viver de maneira digna dessa promessa. Em Filipenses 3:14, Paulo nos ensina: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A salvação é uma nova chamada para viver uma vida de fé, amor e obediência a Deus. Somos convidados a ser luz no mundo, a compartilhar a boa nova da salvação com outros e a viver de maneira que reflita a transformação que Cristo operou em nós. A esperança da salvação nos dá o propósito de viver para a glória de Deus e para o bem do próximo, enquanto aguardamos com alegria o dia em que estaremos com Ele na eternidade. Jesus veio para nos dar a vida em abundância, e essa promessa é uma das mais poderosas que encontramos nas Escrituras. Em João 10:10, ele declara: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Muitas vezes, as pessoas associam a ideia de vida em abundância com riquezas materiais ou sucesso terreno, mas Jesus nos ensina que a verdadeira abundância é encontrada na nossa relação com Deus. A vida abundante não é medida pelas coisas que possuímos, mas pela paz, alegria e propósito que experimentamos ao seguir a Cristo. É uma vida cheia de significado, onde o amor de Deus nos transforma e nos capacita a viver de acordo com a sua vontade, independentemente das circunstâncias externas. Viver a vida em abundância, portanto, é viver em comunhão com Deus. Quando buscamos a Deus em oração e nos entregamos à sua vontade, encontramos verdadeira satisfação. Em Mateus 6:33, Jesus nos orienta: Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A vida abundante não se encontra na busca incessante por bens materiais ou realizações pessoais, mas no desejo de viver para Deus e cumprir os seus propósitos. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, Ele cuida das nossas necessidades e nos dá o que é realmente essencial para uma vida plena. Além disso, a vida abundante em Cristo é marcada por a experiência do Espírito Santo em nossas vidas. Em Gálatas 5:22-23, encontramos os frutos do Espírito, que são sinais dessa abundância: o amor, a paz, a paciência, a bondade e a fidelidade são características que brotam em nossos corações, à medida que vivemos em conformidade com o Espírito de Deus. A vida em abundância não é apenas uma questão de prosperidade externa, mas de transformação interna. À medida que o Espírito trabalha em nós, começamos a refletir mais do caráter de Cristo, experimentando uma alegria verdadeira e duradoura que não depende das circunstâncias. Viver em abundância também significa viver em liberdade. Jesus disse em João 8:36, Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
O pecado nos aprisiona e nos afasta da verdadeira vida, mas em Cristo somos libertos. A liberdade que Jesus oferece não é uma liberdade para fazer o que quisermos, mas a liberdade de viver segundo os princípios do seu reino, longe das amarras do pecado e da morte. Quando aceitamos o sacrifício de Cristo, somos libertos da culpa, do medo e da escravidão do pecado, e passamos a viver uma vida que reflete o seu amor, graça e verdade. Por fim, viver em abundância é ter a esperança da vida eterna. A verdadeira plenitude não é alcançada apenas nesta vida, mas na eternidade com Cristo. Em 1 João 5, 11 e 12, lemos: "E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida." A vida abundante em Cristo é também uma vida que transcende este mundo. Quando colocamos nossa confiança em Cristo, recebemos a promessa da vida eterna, uma vida que será plena e sem fim, cheia da presença de Deus e da alegria eterna. Isso nos dá uma esperança imensa e nos motiva a viver com gratidão e propósito enquanto estamos neste mundo, sabendo que nossa verdadeira recompensa está por vir. O amor incondicional de Cristo é a essência do seu ministério e a base de todos os seus ensinamentos. Quando perguntaram a Jesus qual era o maior mandamento, ele respondeu de forma simples, mas profunda, em Mateus 22, 37 e 39. "Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo." Essas palavras resumem toda a lei e os profetas. O amor, tanto por Deus quanto pelos outros, é o fundamento de nossa caminhada. Jesus nos ensinou que o amor deve ser nossa prioridade em todas as áreas da vida. E esse amor é incondicional, como o amor que ele demonstrou por nós ao morrer na cruz. O amor de Cristo é um amor que vai além das emoções e sentimentos passageiros. Ele é um amor ativo, sacrificial e sem expectativas. Em João 15, 13, Jesus nos diz: "Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos." Esse é o padrão de amor que ele nos chama a seguir. Amar como Cristo amou significa dar-nos aos outros de maneira altruísta, sem esperar nada em troca. Não se trata de amar apenas quando é fácil ou conveniente, mas de amar de maneira desinteressada, até mesmo aqueles que nos ferem ou nos rejeitam. O amor de Cristo é um amor que ultrapassa todas as barreiras e limitações humanas. Viver de acordo com o mandamento do amor implica também aprender a amar a nós mesmos de forma saudável. O "amarás o teu próximo como a ti mesmo" não significa egoísmo ou narcisismo, mas uma valorização do nosso próprio ser como criação de Deus. Em Mateus 22, 39, Jesus nos ensina que o amor ao próximo deve ser comparado ao amor por nós mesmos. Quando reconhecemos nosso valor diante de Deus, conseguimos refletir esse amor para os outros. Devemos cuidar de nossa alma, mente e corpo para sermos instrumentos de Deus no mundo e vivermos uma vida que glorifique ao Senhor. O amor de Cristo nos ensina a ver a nós mesmos através dos olhos de Deus e a tratar os outros com o mesmo respeito e dignidade com que Ele nos trata. Outro aspecto importante do amor de Cristo é a sua ação redentora. O amor de Jesus não é passivo, mas sempre busca transformar vidas. Ele nos amou a ponto de nos dar sua própria vida para nos salvar do pecado e da morte. Em Romanos 5:8 lemos: "Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores." O amor de Cristo não espera que sejamos perfeitos ou merecedores, mas é um amor que se estende a todos, independentemente de nossas falhas. Esse amor nos chama a viver de maneira transformada, refletindo essa mesma graça e misericórdia que recebemos, estendendo o perdão e a compaixão a todos ao nosso redor. Por fim, o amor incondicional de Cristo é a chave
para a unidade da igreja. Em João 13, 34 e 35, Jesus nos manda: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O amor é o testemunho mais poderoso da nossa identidade em Cristo. Quando a igreja vive em amor, ela reflete o caráter de Cristo para o mundo. O amor incondicional é a base para a unidade no corpo de Cristo, superando divisões e diferenças e unindo-nos no propósito de glorificar a Deus. Somos chamados a ser embaixadores desse amor, a viver em comunhão uns com os outros e a estender esse amor a todos, como Cristo fez conosco. Jesus, em sua sabedoria, sabia que após a sua ascensão, seus discípulos precisariam de um consolador que os capacitasse a viver de acordo com os seus ensinamentos. Em João 14, 16, 17, ele promete: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo, enviado por Deus, é o Consolador, aquele que nos guia, ensina e nos fortalece em nossa caminhada cristã. Ele não é uma presença distante ou intangível, mas habita em cada crente, oferecendo consolo, direção e poder para viver de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo é nosso guia e mestre. Em João 16, 13, Jesus nos afirma: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo tem a missão de nos conduzir na vida cristã, revelando a verdade de Deus e aplicando os princípios das Escrituras em nossas vidas. Ele nos ensina a viver de forma que honre a Deus, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 8. Sem a presença do Espírito Santo, seria impossível entender plenamente a vontade de Deus ou viver de acordo com ela. Ele nos ajuda a discernir o que é certo e o que é errado, nos fortalecendo para resistir às tentações e para seguir a Cristo em fidelidade. Além disso, o Espírito Santo é o responsável por nos capacitar com dons espirituais. Em 1 Coríntios 12, 7 e 11, Paulo nos ensina que o Espírito distribui a cada um como quer os dons. Esses dons não são dados para nossa glória, mas para a edificação da igreja e para o cumprimento da missão de Cristo no mundo. O Espírito Santo nos capacita para servir aos outros, seja com sabedoria, ensino, oração, cura ou outros dons espirituais. Ao deixarmos que Ele nos use, nos tornamos instrumentos nas mãos de Deus para levar a sua mensagem de salvação ao mundo. A presença do Espírito em nossas vidas transforma nossa maneira de viver e agir, pois Ele nos enche de poder e nos dá a coragem necessária para viver o Evangelho de forma autêntica. O Espírito Santo também nos oferece consolo em momentos de aflição. Em 2 Coríntios 1, 3, 4, Paulo chama Deus de Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. O Espírito Santo, como Consolador, está presente para nos confortar nas dificuldades, lembrando-nos da fidelidade de Deus e da esperança que temos em Cristo. Ele nos sustenta em momentos de dor e perda, dando-nos força para continuar, e nos lembra da promessa de que Deus nunca nos abandonará. Por fim, o Espírito Santo é a garantia de que somos filhos de Deus. Em Romanos 8,16, lemos: o Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. A presença do Espírito Santo em nossas vidas é a confirmação de que fomos reconciliados com Deus e que pertencemos à sua família. Ele nos dá a confiança de que, apesar das lutas e desafios da vida, nossa identidade está firmada em Cristo.
O Espírito nos assegura de que somos amados por Deus e de que nossa salvação é segura. Ele nos ensina a viver como filhos e filhas de Deus, refletindo o seu caráter e vivendo em obediência à sua vontade. A oração é uma das ferramentas mais poderosas que Deus nos deu para manter uma comunhão constante com Ele. Jesus, em sua vida aqui na Terra, modelou a oração como uma forma de nos aproximarmos do Pai, buscando sua direção, força e sabedoria. Em Mateus 6,6, ele nos ensina: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. A oração não é apenas um ato religioso ou uma formalidade, mas uma conversa íntima com Deus. Ela nos permite expressar nossas preocupações, agradecimentos, arrependimentos e petições, e também nos proporciona um espaço para ouvir sua voz e direção. Ensina sobre a persistência na oração. Em Lucas 18:1, ele conta a parábola da viúva insistente, dizendo que devemos orar sempre e nunca desanimar. A oração, muitas vezes, exige perseverança. Deus nos ouve e responde de acordo com a sua vontade. Mas Ele também deseja que, através da oração constante, fortaleçamos nossa fé e nossa confiança nele. Quando oramos com persistência, não apenas buscamos as respostas de Deus, mas também crescemos espiritualmente, aprendendo a depender mais dele e a confiar em sua soberania. A oração persistente é uma demonstração de nossa fé e do nosso compromisso em buscar a vontade de Deus. A oração também é um meio de fortalecer nossa fé. Em Marcos 11:24, Jesus declara: por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis, e assim será convosco. A oração não é uma simples lista de desejos ou um pedido para que nossas vontades sejam realizadas, mas é uma maneira de nos alinhar com os planos de Deus. Quando oramos, expressamos nossa confiança nele e, ao esperar em sua resposta, nossa fé é fortalecida. Deus deseja que a oração seja uma oportunidade para crescermos em confiança, reconhecendo sua bondade, fidelidade e poder. À medida que vemos as respostas de oração, nossa fé se torna mais firme e profunda. Além disso, a oração nos ajuda a discernir a vontade de Deus para nossas vidas. Muitas vezes, em momentos de decisão ou dúvida, buscamos a orientação divina através da oração. Em Tiago 1:5, somos encorajados: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á dada. A oração é a chave para ouvirmos a voz de Deus e recebermos a sabedoria que Ele generosamente oferece. Quando buscamos a orientação de Deus em oração, Ele nos dá discernimento, revelando seus planos e nos mostrando o caminho a seguir. Em momentos de incerteza, a oração nos proporciona a clareza de que precisamos para tomar decisões alinhadas com a sua vontade. Por fim, oração é um meio de nos unirmos como corpo de Cristo. Em Mateus 18:19-20, Jesus nos lembra: em verdade vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, será feito por meu Pai que está nos céus. A oração em unidade fortalece a fé da igreja, criando uma conexão profunda entre os irmãos e irmãs em Cristo. Quando oramos juntos, compartilhamos nossas cargas, alegranças e lutas, e isso nos aproxima uns dos outros, enquanto buscamos a vontade de Deus para nossas vidas coletivas. A oração comunitária não só edifica o corpo de Cristo, mas também nos prepara para agir juntos no cumprimento da missão de Deus no mundo. O perdão é um dos ensinamentos mais desafiadores, mas também mais transformadores que Jesus nos deixou. Em Mateus 18:21-22, Pedro perguntou a Jesus quantas vezes deveria perdoar a seu irmão, sugerindo até 7 vezes. Jesus, no entanto, respondeu: não te digo até 7,
mas até 70 vezes 7. Esse ensinamento nos mostra que o perdão não deve ter limites. O perdão de Deus para conosco é infinito e, assim, devemos refletir essa mesma generosidade no perdão aos outros. O perdão, embora difícil, é uma chave para a verdadeira paz interior e para a restauração das relações. Quando perdoamos, liberamos não apenas a outra pessoa, mas principalmente a nós mesmos. O perdão não é algo que Deus pede para o benefício da outra pessoa, mas para o nosso próprio bem. Em Mateus 6, 14, 15, Jesus diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. O perdão é uma forma de libertação, porque quando mantemos rancor ou amargura em nossos corações, nos tornamos prisioneiros de nossas próprias emoções. Ao liberar os outros, nos libertamos do peso da raiva e da dor, abrindo espaço para a cura e a paz. É importante entender que o perdão não significa minimizar a ofensa ou justificar o mal feito. Perdoar não quer dizer que devemos esquecer o que aconteceu, mas sim que decidimos não carregar mais o peso da ofensa. Em Lucas 23:34, enquanto estava na cruz, Jesus orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mesmo sendo injustiçado, Jesus escolheu perdoar. Ele nos ensina que o perdão é uma escolha, uma decisão de não deixar que a ofensa nos controle. Quando perdoamos, não estamos dizendo que o pecado foi certo, mas estamos escolhendo não viver prisioneiros do ressentimento. Além disso, o perdão é um reflexo do amor de Deus por nós. Em Efésios 4:32, Paulo nos ensina: sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. O perdão que recebemos de Deus, através de Cristo, é a base para o perdão que devemos oferecer aos outros. Quando compreendemos a profundidade do perdão de Deus por nós, somos mais inclinados a estender esse perdão aos outros. Não podemos esquecer que, assim como fomos perdoados de nossos próprios pecados, também somos chamados a perdoar aqueles que nos ofendem. Por fim, o perdão é a chave para a paz e a reconciliação. Quando perdoamos, restauramos não apenas nossas relações com os outros, mas também nossa relação com Deus. Em Colossenses 3:13, Paulo nos exorta: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. O perdão não é apenas um ato de obediência a Deus, mas uma prática diária que nos permite viver em harmonia com os outros e com nós mesmos. Ele abre portas para a reconciliação e nos permite experimentar a paz que só Deus pode oferecer. Agora, eu te pergunto, você está pronto para colocar em prática o que aprendeu hoje? O que mais você deseja que seja revelado em sua jornada espiritual? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Queremos saber como esse vídeo impactou a sua fé. E não se esqueça, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você nunca perderá um novo conteúdo que pode mudar a sua vida espiritual para sempre. Não deixe que a oportunidade passe. Inscreva-se agora e continue crescendo em fé.